Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. No vídeo de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os números decimais. Esses números estão num conjunto matemático que é chamado conjunto dos racionais. Então vamos pensar um pouquinho nos números decimais. O que são os números decimais? São aqueles números com vírgula. Na nossa vida nós podemos observar quando nós vamos fazer compras. E aí nem sempre vai dar um valor exato, vai dar uma nota em reais, muitas vezes vai dar alguns centavos. O que seriam os centavos? Os centavos seriam os números decimais. Números decimais são os números que apresentam-se depois da vírgula, tá? Vocês sabiam que esses números decimais têm seu próprio nome? Olha que interessante, os números decimais, as casas decimais, elas têm um nome, assim como os números inteiros que nós já conhecemos. Vocês lembram dos números das casas de unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, depois vem o milhão, né? Assim também acontece com a parte decimal, os números decimais. Então, a unidade aqui separa a parte inteira. Se vocês observarem aqui, a parte inteira, que são unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, e aí vai, da parte chamada decimal. Decimal porque está antes da vírgula. Então, aqui tem uma vírgula. Olha, se fosse em reais, seria R$ 42,38. Por quê? Por causa do centésimo. Então, vem assim, ó, funciona dessa maneira a escrita. Décimos, centésimos, milésimos, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e milionésimo, que é como se fosse a nossa casa aqui. Olha, se nós fôssemos contar então décimo, centésimo, milésimo e aí milionésimo seria aqui no milhar, digamos assim, se fosse ao contrário, né? Então, como que nós fazemos para trabalhar com esses números decimais? Nós sabemos que quando nós estamos usando os números decimais, vai logo virar operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, mas isso ficará para a próxima aula. Hoje é mais uma introdução. Nós vamos aprender como podemos ler esses números e comparar qual é o maior, qual é o menor, tá? Outra coisa, antes de eu vir aqui para essa tabela, eu quero falar para vocês saberem que toda fração, olha que interessante, toda fração pode ser transformada em um número decimal. Vocês sabiam que toda fração pode ser escrita também em número com vírgula? Então, como que nós fazemos para transformar uma fração em um número decimal? Nós fazemos uma operação matemática, uma operação de divisão, porque o traço da fração nada mais é que uma divisão. Então, 1/2 em decimal, desculpe, nós fazemos a divisão, 1 dividido por 2. Olha só que interessante. Aí, dividindo 1 por 2, nós vamos lá. 1 dividido por 2. Tabuada do 2 não tem 1, então eu coloco 0, uma vírgula. Aqui vai virar 10. 2 vezes 5, 10. Qual foi o resultado da divisão, então? 1/2 ou 1 dividido por 2 é 0,5. Então, olha, toda fração pode ser dividida num número decimal. Quando você tem uma fração e quer trabalhar com um número decimal, basta dividir essa fração. Aqui nós temos mais um exemplo, 7 décimos. Quanto será que 7 décimos valeria em número decimal? Vamos observar, tem que fazer a divisão. O numerador fica aqui desse lado e o denominador sempre fica dentro da chave, tá? Quando vocês forem fazer essa divisão, transformar a fração em número decimal, não esqueçam disso. Então, sempre coloca o que está em cima, que é o numerador, aqui do lado, e o denominador dentro da chave, tá? Igual eu fiz aqui, ó. Eu era 1/2, então, coloquei o 1 desse lado e o 2 dentro da chave. Aí, aqui, fazendo a divisão, nós vamos observar o seguinte, que na tabuada do 10 não tem 7, então, eu vou ter que começar com 0, vírgula, e para poder acrescentar um zerinho aqui na chave. Tabuada do 10, 10 vezes 7 dá 70. Pronto, resolvi a minha conta certinho. O resultado, então, foi 0,7.
Observem uma coisinha. Como que eu leio essa fração aqui? 7 décimos, correto? Esse número decimal, nós já vamos observar como que nós lemos esse número decimal aqui, ó. Se eu colocar o zero na unidade, que é a parte inteira, ó, o zero, aqui divide, é tanto a parte inteira da parte decimal. Se eu colocar um zero aqui, uma vírgula e o 7 aqui, vai virar décimos, correto? Na hora de ler. Então, essa fração eu leio 7 décimos também, e o número decimal 0,7 ou 7 décimos. Então, toda fração pode ser dividida e transformada num decimal. E muitas vezes, a maneira que nós lemos a fração pode ser a mesma maneira que nós já estamos lendo o decimal. Isso é bem interessante. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui de números decimais para a gente entender como que seria a leitura desses números decimais. Então, aqui, vamos pensar o seguinte. Eu tenho, deixa eu trocar minha cor. Aqui. Eu tenho essa parte inteira. Essa parte inteira aqui, esse 1, viria na casa da unidade, correto? Unidade. A vírgula é sempre a que separa a unidade, a parte inteira, ó, da parte decimal. Essa, digamos assim, esse murinho que tem aqui, ó, esse murinho que tem entre a parte inteira e a parte decimal, que é aonde nós colocamos a vírgula praticamente, tá? Seguindo aqui com a explicação. Então, 1,65, como que eu faço para ler? Eu coloco, se é 1 de uma unidade, se tivesse 2 números, seria dezena, né? Então, 1 unidade e 65. Então, eu coloco aqui, ó, 6 e 5. Qual seria a maneira correta de eu ler esse número, então? Eu tenho uma unidade, 6 décimos e 5 centésimos. E eu poderia ler da seguinte maneira. Deixa eu escrever aqui. Poderia ler da seguinte maneira: 1 inteiro, ou uma unidade, e, olha que interessante, você lê o número 65 e aonde que parou o último número? Centésimo. Então, nós dizemos 1 inteiro e 65 centésimos. Dessa maneira, nós representamos, então, o número decimal. Vamos fazer mais um exemplo? Então, deixa eu vir aqui, apagar essa partezinha para nós fazermos o próximo exemplo. Então, vamos lá. 1,03. Então, o 1 vem embaixo de unidade, né? Unidade aqui, nós colocamos o 1,03. Então, eu coloco 0 e o 3. Como será que eu escrevo? Vamos lá? 1 inteiro. E eu não preciso escrever 0. Desculpe. Eu não preciso escrever 0, só coloco 3, tá? 1 inteiro e 3 o quê? Centésimos. Você sempre lê na parte decimal aonde está o último número. Se o último número viesse aqui, seria milésimo. Se viesse aqui, décimo de milésimo. Então, a gente sempre lê conforme o último decimal. Então, 1 inteiro, a gente lê a parte inteira e a parte decimal, 3 centésimos. Então, vamos escrever 3 centésimos, ok? Próximo. Vamos para o próximo exemplo aqui. Deixa eu só apagar. Então, vamos lá. Agora, aqui é o seguinte, eu tenho a unidade e eu tenho a dezena. Como que eu faço, então? Então, vamos seguindo aqui, ó. Eu posso usar a tabela ou posso escrever direto, tá? Mas eu tô colocando aqui nessa tabela para vocês aprenderem. Depois vocês podem também, se quiser, copiar essa tabela, mas ela tem no próprio livro de vocês. Mas para vocês copiarem, vocês podem pausar o vídeo depois, ó. Dá um pause no vídeo e copia aqui essa partezinha e também escrito parte decimal, parte inteira, tá bom? Então, vamos lá. Opa, aqui. Deixa eu só vir mais pra cá, melhorar um pouquinho essa tela.
Aí. Então, vamos seguindo. Nós temos aqui, ó, nós temos unidade e a dezena. Está faltando agora a parte inteira. Então, vamos, parte inteira está aqui, está faltando a parte decimal. Então, 25, agora eu escrevo 35. Vem o 3 no décimo e o 5 no centésimo. Como que eu leio, então? Duas centenas e 5 unidades, ou podemos escrever 25 inteiros, também estaria correto, e 35 centésimos, tá? Você pode falar inteiros ou pode escrever, agora eu vou escrever de outra maneira, ali, em dezenas. Vamos escrever da maneira decomposta, assim, decomposição. Então, nós temos o quê? Duas dezenas, ó, vou escrever de duas maneiras, tá? Duas dezenas e 5 unidades. Duas dezenas e 5 unidades. E aí, nós temos 3 décimos e 5 centésimos. Ou, escrevendo de outra maneira, como que ficaria? Se quiser escrever um pouco mais resumido, vou colocar aqui embaixo. Poderíamos escrever 25 inteiros e, agora, da mesma forma que eu escrevi o 25 inteiros, agora eu escrevo 35 conforme o último centésimos. 35 centésimos. Qual maneira vocês gostaram mais? Provavelmente essa maneira aqui, né? Mais resumida. Geralmente vocês gostam de escrever mais resumido. Então, vocês podem escrever cada um dos números ou fazer como eu expliquei aqui. A parte inteira e depois na parte decimal ler conforme a última casinha. Vamos fazer um outro exemplo, um exemplo um pouquinho maior, tá? Para auxiliar vocês aí depois na compreensão. Então, vamos lá. Vou colocar aqui na parte de baixo um exemplo. Um pouquinho maior que esse. Deixa eu pegar uma caneta colorida, vamos lá. 123,051. E agora? Número grande, né? Então, vamos observar, se eu escrevesse esse 123 aqui, como que ficaria esse 123? Então, ficaria 123 na parte inteira, então eu tenho 3 unidades, 2 dezenas e 1 centena. Aí vem a vírgula, 0,51, 0 no décimo, 5 no centésimo e 1 no milésimo. Então, a maneira correta de eu ler, eu posso escrever uma dezena, uma centena, 2 dezenas, 3 unidades. Aí, eu coloco 5 centésimos e 1 milésimo. O zero a gente nunca precisa ler, tá? Você não lê os zeros, é igual se tivesse um zero aqui. Nós só iríamos ler uma centena e 2 dezenas, a gente não lê o zero, tá? Então, você pode escrever igual eu fiz aqui, ó, separadamente ou de uma maneira resumida. Da maneira resumida, como que ficaria então? Vamos lá? Da maneira resumida, ficaria assim, ó, 123. Se quiser, como nós estamos aqui trabalhando com parte inteira, parte decimal, a gente vai escrever inteiros, tá? 123 inteiros. Vou colocar uma vírgula. 123 inteiros. E também, se quiser, pode colocar o E, tá? Mas é porque senão fica muito E. 123 inteiros. E aí, nós colocamos quantos números na parte decimal. Então, eu vou ler assim, 51 o quê? Milésimos. Acho que eu vou colocar o E, porque só tem 23 inteiros e 50
E1, o 1 foi parar no milésimo. Então, eu escrevo o número e a última frase é conforme a casa que ele parou. Milésimos. Viram só? E a gente poderia fazer inúmeros exemplos. Eu poderia fazer aqui, ó, um exemplo, vou puxar aqui mais pro lado, poderia fazer um exemplo sem a parte inteira, só com a parte decimal. Olha só, 0,20, não, 213, isso. Como que eu vou entender agora para ler esse número? Então, eu venho aqui nessa partezinha, nessa minha tabela, por isso que é bom ter essa tabela em algum lugar, porque depois vocês conseguem escrever. Com o passar do tempo, vocês vão acostumando, tá? Ó, décimo, centésimo, milésimo. É como se fosse ao contrário de dezena, centena e unidade de milhar. Décimo, centésimo, milésimo. Então, como que eu faço aqui? Eu só leio assim, ó, 213 milésimos. Eu não preciso falar aqui décimo, centésimo, milésimo, tá bom? Eu leio conforme o último número. Então, a maneira de escrever, quando não tem a parte inteira, só a parte decimal, a gente escreve, então, dessa seguinte maneira. 213 milésimos. Porque o último número parou nos milésimos. Então, por isso que nós lemos conforme o milésimos. Interessante, né? Tá bom? E assim vocês vão praticando. Eu vou dar algumas atividades para vocês estarem fazendo e aprendendo um pouquinho mais, ok? É bem fácil essa parte, não se preocupem. Aqui, então, digamos que fosse ao contrário agora. Que eu tivesse somente a frase, então vamos dizer assim, que eu tenho a frase. Deixa eu diminuir um pouquinho. Eu tenho a frase e quero agora representar em números. Então, como que ficaria? Vamos lá. 3 inteiros e 21 centésimos. Então, o 3 inteiros vem na unidade. 21 centésimos. 21 centésimos, ó, parou direitinho ali. Então, como que eu represento? 3,21. Tá bom? Próximo. Vamos lá. Deixa eu ter que apagar aqui. Próximo, então. 12 milésimos. 12 milésimos. Eu vou ver onde que é o milésimo, ó. Milésimos. Então, eu vim aqui, milésimos, o último número tem que vir aqui. Se é o 12, então, vem o 2 e o 1. 12 milésimos. E aí, aqui, ó, não existe ficar uma vírgula sozinha. Então, eu tenho que colocar um 0 para completar a casa que está faltando. E um 0 aqui também, né, gente? Não é unidade, porque não existe uma vírgula solta sem um número na unidade. Então, para escrever, seria 0,012. E eu leio, então, 12 milésimos. Próximo. Deixa eu apagar aqui só um pouquinho. Cento e 64 inteiros. Então, vamos começar com os inteiros. 164 inteiros. Ó, 164. 164 inteiros. Aí, coloca a vírgula. 7 décimos. Eu procuro décimos. Tá aqui? Então, é aqui mesmo que fica. Se fosse 7 centésimos, eu colocaria aqui e completaria com 0. E assim sucessivamente, tá? Então, ficou 164,7. 164,7. Próximo. Vamos apagar aqui. Próximo. 396 milionésimos. Então, não tem a parte inteira. Observem que não tem a parte inteira, tá? 396 milionésimo. Então, 6 vem no milionésimo. Aqui está o milionésimo, ó. O 6 vem aqui. 396. Então, aqui vai ter um 9 e aqui vai ter um 3. 396 milionésimo. O último para no milionésimo. E para chegar aqui até a unidade, não pode ficar vazio. Então, vocês vão colocar um 0, uma vírgula e acrescentar todos
as casas vazias com 0. Então, como que fica esse número? 0,0, 0, 1, 2, 3. 0, opa, 3 zeros e 396. 396. 396 milionésimos, porque o último parou no milionésimos, tá? Vamos para mais um exemplo. Aqui. 1.032 inteiros. Então, na parte inteira, 1.032. 1.000, unidade de milhar, 1.032. Então, e aqui onde não tem centena, colocamos 0. 1.032 inteiros, vírgula, 4 centésimos. Eu venho aqui nos centésimos e coloco 4 centésimos. Aonde não tem nada, completo com 0. Então, como que vai ficar esse número aqui? 1032,04. E o último exemplo aqui que eu quero dar para vocês. 9 décimos milésimos. 9 décimos milésimos. Nós vamos vir aqui, vamos procurar onde está o 9 décimo, na verdade, onde está o décimo milésimo. Aqui, ó. Então, nós colocamos o 9. E, como nós sabemos que tem que ter a vírgula e o 0, nós acrescentamos todas as casas com 0. 0,0009 é 9 décimos milésimos. Então, nós vamos lá e escrevemos. 0,00, tem 3 zeros, né? 0,9. Aqui tá a vírgula, tá bom? Dessa maneira que nós lemos os números decimais. E aí, eu só mostrei aqui, vou mostrar um exemplo para vocês sobre os decimais e as medidas, né? Nós usamos os números decimais em inúmeras coisas, quando nós, trabalhamos com as medidas, né? Então, nós podemos pensar no metro, no centímetro, nós podemos pensar no quilo, quando nós estamos pesando, na grama, no litro, meio litro, que é o ml, nós temos aqui 1000 ml, nós temos as unidades de tempo, horas, minutos, segundos, quando nós utilizamos a régua, quando nós observamos os graus, tudo isso daqui são unidades de medida, o próprio termômetro, né? Então, quando nós vemos a temperatura, nem sempre é uma temperatura exata, às vezes vai ser uma temperatura com número com vírgula. Então, é para isso que servem os números decimais e as medidas, né? Então, se vocês observarem os nomes, eles vêm todos dessa tabela principal aqui da notação decimal. Hoje eu vou estar só falando com vocês sobre os decimais rapidamente, mas esse conteúdo aqui, nós vamos estudar especificamente cada um deles lá para frente, tá? Hoje é só uma introdução, não precisam se preocupar em aprender todos eles hoje. É só para vocês saberem que nós vamos estar estudando. Talvez alguns de vocês já conheçam. Então, vamos pensar o quê? No nosso sistema tem a unidade, que é a parte inteira, né? Dezena, centena, unidade de milhar. Então, essa parte aqui, nós dizemos que é a parte inteira, correto? Parte inteira. E essa parte aqui é quando tem a vírgulazinha, que é o que nós vimos ali, que seria chamada de parte decimal, correto? Décimos, centésimos, milésimos. Isso acontece aqui também. Então, quando nós falamos do metro, o metro é a parte inteira, é como se fosse uma unidade. Quando nós falamos de grama, a grama é como se fosse a unidade, ó. Quando nós falamos do litro, o litro é como se fosse uma unidade. A próxima casa seria dezena. Então, no metro é decâmetro, na grama é decagrama, no litro é decalitro, ó, de 10, estão vendo? Que vale por 10. 10 do metro, da grama e do litro. Aí o próximo seria centena. Centena, hectômetro no metro, ou hectograma na grama, ou ecolitro, ou seja, vale 100
unidades do metro, vale 100 unidades da grama, vale 100 unidades do litro, igual no nosso sistema. Centena vale 100 unidades. Qual é o próximo na nossa casa decimal, que seria lá na frente unidade de milhar? No metro, o próximo quilômetro de unidade de milhar. Então, 1 quilômetro é 1000 metros, ok? Na grama, olha só, nós temos a grama, decagrama vale por 10, hectograma vale 100, quilograma vale 1000. Por isso que 1 quilo tem 1000 gramas, ok? Porque vale por 1000. No litro, nós temos então o decalitro vale 10, o hectolitro vale 100 e o quilolitro vale por 1000. Aí agora vamos pensar um pouquinho nas unidades ali no décimo, né? Então, unidade do décimo, nós temos a unidade menor, né? Dentro desses números que nós trabalhamos aqui, nós temos as unidades menores, que seriam parte com vírgula, que é o décimo, centésimo, milésimo. No metro, então, unidade menor que o metro é o decímetro, né? Então, o decímetro ele é menor, uma unidade menor, 10 vezes menor que o metro. Uma unidade 100 vezes menor é o centímetros, por isso que cada 100 centímetros vale 1 metro. Uma unidade um pouco menor, então, cada 1000 milímetros vale 1 metro. Então, olha só, 10 decímetros vale 1 metro, 100 centímetros vale 1 metro, 1000 milímetros vale 1 metro. Na grama, nós temos a decigrama, porque eu preciso de 10 decigramas para dar uma única grama. Eu preciso de 100 centigramas para dar 1 grama. Eu preciso de 1000 miligramas para dar 1 grama. No litro, olha só, eu preciso de 10 decilitros para dar 1 litro. Preciso de 100 centilitros para dar 1 litro. E eu preciso de 1000 mililitros para dar 1 litro, que nós chamamos de ml. Por isso que nós falamos que 1 litro vale 1000 ml. Interessante, né? Isso tudo é da parte que nós já sabemos aqui do nosso sistema de unidades decimal. Eu não sei se vocês já conheciam essas tabelas. Nós vamos praticar nos próximos vídeos, próximas aulas, vamos ter capítulos só de unidades de medida, tá bom? Mas por enquanto eu quis fazer essa introdução para vocês verem quanto que nós já utilizamos no nosso dia a dia os números decimais. Nós usamos muito esses números decimais e às vezes nem percebemos. Por isso que é importante, tá bom, pessoal? Então hoje foi mais uma introdução e lembrem-se que a matemática sempre está na vida de vocês. Quando nós temos uma fração, ó, eu vou falar dessa tabela bem rapidamente. Deixa eu aumentar aqui. Quando nós falamos aqui, ó, das frações, toda fração pode ser transformada num decimal. Como que eu transformo? Fazendo uma divisão, como eu já expliquei aqui para vocês. Dividindo a fração, eu tenho um decimal. Quando eu preciso representar em forma geométrica, nós pintamos. Então, 1/10, eu tenho 10 pedacinhos e pinto 1. 2/10 eu tenho 10 e pinto 2, e assim sucessivamente. Quando eu quero representar em porcentagem, vocês lembram do porcento? Significa por 100, então eu quero um denominador 100. De 1/10, então, para transformar num denominador 100, eu penso que se eu multiplicar o 10 por 10, vai virar 100. Tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima, e aqui virá 10. 1/10 é a mesma coisa que 10%, ou 20 centésimos. 3/10 é a mesma coisa que 30%, 4/10 é a mesma coisa que 40% e 5/10, 50%. Por quê? Porque apresenta a metade. Então, de 10 pedaços eu pintei 5, eu pintei a metade. Tudo isso daqui envolve frações e decimais, tá bom? Logo, nós estaremos já fazendo as operações com decimais. Então, por enquanto, nós estamos mais na escrita, na leitura e na transformação de uma fração para decimal. A outra coisa, antes que eu esqueça, nós podemos usar um sinal de comparação. Vocês lembram da boquinha do jacaré? A boquinha do jacaré é faminta, ela só fica aberta para o lado maior. Então, digamos que eu tenho um número 2,3 e eu tenho um número 5 inteiros. Qual desses dois é o maior?
Vamos sempre pensar, um bom exemplo é pensar em reais. O que é maior, ter R$2,30, que eu posso colocar um zero aqui, ou ter R$5? R$5, então a boquinha do jacaré fica aberta para o lado dos R$5. Para vocês saberem comparar, quando tem número com vírgula e quando tem um número inteiro, pensem o seguinte, para saber qual número é maior, é só olhar na parte inteira. Mesmo que não tenha vírgula, aqui é a parte inteira, você pode até colocar uma vírgula. O que é maior, o 0 ou 1? Logicamente, o 1. Então, na hora de desenhar o sinal de comparação, ou seja, maior ou menor, você coloca sempre para o lado do número inteiro. Por exemplo, eu estou trabalhando com 15,10 e eu estou trabalhando com 5,34. E a pergunta é a seguinte: qual desses dois números é o maior? Use o sinal de comparação. O que é maior? Sempre olhe na parte inteira, tá? O que é maior? R$15 ou R$5? O maior sempre vai ser, nesse caso, R$15. Então, a boquinha do jacaré fica aberta para o 15. Vou dar mais um exemplo e daí eu já vou finalizar, tá? Eu tenho o número 5,75 e o número 0,378. E você tem que comparar qual é o maior. Olhe sempre para a parte inteira. O que é maior, 5 ou 0? 5. Então, a boquinha do jacaré fica aberta para o lado do 5. Tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Agora eu vou deixar algumas atividades para vocês estarem praticando, tanto no Khan Academy, que é importante, quero frisar isso. Eu estou tirando relatório e vendo a participação de vocês. Quem não começou a participar ainda, pega a senha comigo e participa. E também atividades do livro de vocês, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau!